Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então aqui a nossa aula sobre a regulação da expressão gênica, nessa parte nós vamos focar na regulação em procariotos, certo? Especificamente em procariotos. Lembram da parte anterior que eu havia exatamente usado o exemplo de uma situação conflitante no dia a dia de uma bactéria, que era a dependência de um conjunto de enzimas específicos de uma via metabólica que, até um determinado momento, não era necessário e passa a ser necessário para a bactéria, certo? Então ela tem que, de uma maneira rápida, eficiente, para deixar de produzir algumas enzimas que deixam de ser necessárias nesse momento e passar a produzir outros, que agora se tornaram extremamente relevantes. No caso de bactérias, eu gosto de usar um exemplo para vocês, como no caso de patógenos, bactérias que infectam, né, são os patógenos, ou no caso bactérias simbiontes, são aquelas que têm um animal como hospedeiro, certo? O que acontece com essa bactéria? Geralmente essas bactérias, exemplo dos bacilos, né, muitos bacilos são encontrados no solo, né, você encontra essas bactérias sobrevivendo no solo. Imagine um ambiente de solo, o que é para uma bactéria morar no solo, viver no solo, que muitas vezes é um ambiente que nós chamamos, por exemplo, de oligotrófico. Esse ambiente oligotrófico, quer dizer, ele tem poucos recursos nutricionais. E de repente essa bactéria, ela deixa de viver no solo quando ela infecta um organismo, um animal, e passa a viver no interior de um órgão, de um tecido desse animal, seja epiderme, seja a mama, enfim, a genitália, ou seja, a cavidade bucal, ela infectou esse animal, o rumen desse animal, vamos imaginar, por exemplo, né, de um bovino, quer dizer, ela passa a viver agora num ambiente onde ela vai ter outros recursos nutricionais, outras fontes de nutrientes disponíveis, muito mais ricos, por exemplo, rico em carboidratos, em proteínas, em aminoácidos. Então ela tem que mudar rapidamente, ela tem que se adaptar a esse ambiente, certo? E ela então muda o conjunto de enzimas que ela precisa produzir por meio da expressão de genes. Como essa mudança é rápida, imagina, vocês conhecem lá da bioquímica diversas vias metabólicas e sabem que não são poucas as enzimas que participam de algumas vias, né, bioquímicas. Nós temos uma diversidade de enzimas, né, inúmeras vezes de 3, 4 ou até mais enzimas que participam de um processo eficiente aí para a produção de energia, para a degradação de um açúcar ou para a produção de um aminoácido e assim por diante. Tá? Então, esses genes destas enzimas, em procariotos, eles são organizados numa estrutura que combina vários genes estruturais. Por exemplo, quando eu digo vários, 3, 4, 5 genes estruturais, sob um único interruptor genético, sob a ação de um único interruptor genético. Esse modelo ele foi descrito primeiramente por Jacob Monod em 1961, tá? E foi chamado de Operon ou Operon, modelo Operon, modelo Operon, tá? E o que quer dizer exatamente este Operon? É quando eu tenho, né, como eu disse para vocês, um conjunto de genes estruturais que são ligados ou desligados por um único interruptor genético, certo? Então, olha só, um grupo de genes localizados adjacentes são vistos como uma única unidade transcricional. Aqui, no caso, eu não vou ligar um único gene. O interruptor genético vai ligar 3, 4, 5 genes que constituem o operon e vai produzir um único RNA. Ou seja, o processo de transcrição produz um único RNA que nós chamamos de um RNA policistrônico. Também pode ser chamado de poligênico, ou seja, mais de um gene, né? Então, por que cistrônico? Porque houve uma época em que, algumas décadas atrás, cistron
era sinônimo de gene, né? Gene era chamado de cistron. Tá? Então nós temos uma única unidade de regulação da expressão gênica, um único interruptor genético, veja só, um único promotor, operador e mais de um gene estrutural que vai ser então ligado ou desligado uma única vez. E qual a vantagem disso? Com esta única resposta de ligar ou desligar um interruptor genético, eu vou estar produzindo ou não todas, ou se não a maioria das enzimas necessárias para uma via metabólica importante que uma célula passa a necessitar rapidamente num momento, ou desligar aquelas que ela deixou de necessitar num determinado momento, certo? Estamos falando então de procariotos. Um exemplo clássico, né, para ficar bem claro, é o operon da lactose. Esse operon é muito estudado, o modo de ação dele é muito conhecido, então ele é um exemplo básico para a gente entender uma regulação da expressão gênica em um operon. Tá? Ele chama operon da lactose exatamente porque ele está envolvido no mecanismo da lactose, que é um disacarídeo. Tá? É um disacarídeo constituído por galactose e glicose, certo? Essa ligação, essa galactosídica, né, entre o disacarídeo, ela é quebrada por uma enzima chamada beta-galactosidase, certo? Só que não basta simplesmente para chegar a esse efeito de quebrar essa ligação e produzir os monossacarídeos que a célula vai então usar para a produção de energia. Eu preciso de, primeiro, capturar essa lactose no ambiente externo e trazer para dentro da célula bacteriana, certo? E também é preciso que ocorra algumas modificações, modificações químicas para que esses galactosídeos possam depois ser processados. Então não tem uma única enzima participando do processo. No metabolismo da lactose eu tenho 3: a beta-galactosidase, como eu já disse, e também uma beta-galactosídeo permease e uma beta-galactosídeo transacetilase. Então veja só, essas duas enzimas e essa proteína transportadora, que é a permease, são codificadas cada uma delas por um gene específico. O gene LAC-Z codifica a beta-galactosidase, que degrada a lactose em glicose e galactose. Tá? O gene LAC-Y, ele codifica a beta-galactosídeo permease, que é a proteína de membrana transportadora dos galactosídeos para o interior da célula. E nós temos o gene LAC-A, que codifica a beta-galactosídeo transacetilase, que transfere um grupo acetil do acetil-CoA para os beta-galactosídeos, certo? Então, nós temos esses 3 genes que produzem, então, esses produtos gênicos para atuar no metabolismo da lactose. Como que eles são organizados no modelo de operon, né, que chamamos operon LAC? Observa que eu tenho aqui, olha, um promotor e um operador. Agora essa região, esse regulatório está sendo mostrado aqui num menor tamanho, né? E nós temos aqui, olha só, os 3 genes estruturais, certo? Aqui o número de parede bases desses genes, tá? 3.510, 780, 825. Então isso aqui são a sequência codificadora das respectivas proteínas. A enzima beta-galactosidase, a proteína beta-galactosídeo permease e a enzima beta-galactosídeo transacetilase, certo? Veja só, uma vez esse operon sendo expresso, né, a transcrição acontecendo, eu vou ter um RNA mensageiro que vai trazer a sequência das 3
enzimas, dos 3 produtos gênicos. Por isso nós chamamos de RNA mensageiro policistrônico, né, poligênico, certo? E depois a tradução efetivamente de cada etapa, de cada porção desse RNA mensageiro, vai permitir que nós tenhamos a produção dessas proteínas de uma forma independente. Lembram da aula de tradução da aula anterior, onde os ribossomos então vão ter acesso à região inicial aqui, onde se posicionam e localizam, né? Lembra aquele códon de iniciação, aquele ATG, em cada uma dessas partes, para que ocorra então de uma forma eficiente a tradução e a síntese dessas proteínas. Aqui do lado está mostrando um gene regulatório. Lembram da diferença entre um gene regulatório e um gene estrutural? O gene estrutural, que no caso é organizado como um operon, vai produzir essas proteínas. O gene regulatório produz uma proteína regulatória. No caso do controle da expressão gênica do operon da lactose, ele é um controle negativo. Portanto, o produto, a proteína regulatória, que vai atuar no interruptor genético de um operon da lactose, é uma proteína repressora, e portanto nós temos um controle negativo, certo? Esta proteína repressora, ela é codificada por um gene chamado LAC-I de 1040 pares de base. Então aqui está mostrando nessa figura, olha só, a organização do gene regulatório, promotor LAC-I, e a organização dos genes estruturais na forma de um operon. Um único promotor, operador e os 3 genes estruturais. Tá certo? Como que funciona então esse interruptor genético do operon da lactose? Lembra que eu disse que o controle é o quê? Negativo. Se o controle é negativo, lembram da primeira parte da aula. Eu tenho uma proteína repressora. Esta proteína repressora, ela reconhece um sítio-alvo, certo? Chamado operador, próximo ao promotor do operon. Na presença da proteína repressora, eu não tenho a transcrição, o gene está desligado. Por quê? Porque a RNA polimerase não tem acesso, não tem condições físicas, né, de interagir com esse promotor e de vencer esta barreira, de ultrapassar esta barreira repressora e efetivamente transcrever os genes estruturais, certo? Interruptor genético, controle negativo, proteína repressora. É aquilo que a gente viu na primeira parte da aula, certo? Lembra que eu disse que nós temos moléculas efetoras que mudam a conformação dessa proteína regulatória? No caso do operon da lactose, da proteína regulatória repressora do operon da lactose, o efetor alostérico é nada mais nada menos que a lactose, tá? A própria lactose. Alguns livros, pessoal, trazem ainda a lactose. Na realidade, existe um isômero da lactose chamado alolactose, certo? E outras literaturas, e é certo de se dizer que a alolactose é quem atua como o efetor alostérico, ou seja, é aquela molécula que, se ligando ao repressor, muda sua conformação e faz com que ele perca a capacidade de se ligar ao operador, ao interruptor genético, e exercer o controle negativo. Tá? Então, a alolactose, que é o próprio carboidrato que no ambiente indica, olha, temos carboidrato no meio, né? Existe uma fonte de carbono, existe um disacarídeo disponível nesse meio para ser degradado. Essa lactose, então, a alolactose, interage com a proteína regulatória, ela deixa de se ligar, ela se desliga do operador, e a RNA polimerase, então, tem a capacidade de transcrever os genes estruturais, certo? LAC-Z, LAC-Y, LAC-A, produzindo então a beta-galactosidase, a permease e a transacetilase, que são aquelas proteínas que atuam
no metabolismo da lactose, certo? Então é muito simples. Como que funciona o interruptor genético e o controle negativo do operon da lactose? É aquele modelo que nós estudamos na primeira parte sobre um repressor, como um repressor atua na presença de um efetor alostérico, certo? Aqui é um exemplo, olha só, uma ilustração de que o repressor ele se liga intimamente, ele interage com as alças do DNA, né, com fendas do DNA do sítio operador, de maneira que ele cria uma barreira à transcrição. Veja só, é uma barreira física. A RNA polimerase não, muitas vezes ela é impedida de reconhecer o sítio-alvo do promotor, e ela tem uma barreira física que ela não consegue transpor para realizar a transcrição. O que a proteína, o que o efetor alostérico faz? No caso, a alolactose. Muda a conformação desse repressor, ele se desliga dessa região operadora, então, que está aí adjacente aos genes estruturais. Bom, além disso, né, nós podemos imaginar que o metabolismo da lactose é extremamente importante para a célula, né, vai produzir energia. Mas em qual momento ele realmente é extremamente necessário? Existe um outro mecanismo de controle do operon da lactose, que é um mecanismo que exerce a seguinte condição: realmente lactose é o único açúcar disponível? Ou neste ambiente eu ainda tenho outros açúcares, como por exemplo glicose? Vocês lembram lá da bioquímica que a glicose é um monossacarídeo que já entra direto na via glicolítica para a produção de energia, para a produção de ATP, correto? Então, é muito mais simples o metabolismo da glicose, que é um monossacarídeo, do que o metabolismo de um disacarídeo como a lactose, certo? Um exemplo assim muito, né, bruto para se entender, mas que geralmente acontece com uma pessoa hipoglicêmica, uma pessoa que precisa de açúcar rapidamente. O que você vai dar para ela? Geralmente uma bala, né? Quem precisa de uma energia, quem precisa assim, de açúcar, num determinado momento, você dá uma bala, em vez de você dar, por exemplo, um outro alimento do qual ela vai ter que extrair esse açúcar e assim por diante. Então, para a bactéria, né, para o micro-organismo, para a célula em geral, ela tendo glicose disponível, ela vai metabolizar a glicose. Ela não vai lançar mão de mecanismos elaborados para usar a lactose como recurso. Então, no operon da lactose, existe um outro tipo de controle, tá? Um controle adicional, que tem essa função: escolher o melhor açúcar para metabolizar. E neste caso, agora, o controle é positivo. Tá? Só façam atenção, porque alguma literatura traz o nome desse controle de repressão catabólica do operon LAC. Tá? Repressão catabólica. Por que repressão catabólica? Que quando nós olhamos o catabolismo dos açúcares, nós vamos ter uma repressão. Mas quando nós olhamos o interruptor genético, nós temos um controle positivo. Então não confunda o nome repressão, porque nesta condição nós estamos falando de um controle positivo, tá certo? Da mesma maneira, se é um controle positivo, tem um ativador e tem um efetor alostérico que vai fazer com que esse ativador se ligue, certo? Vamos aqui para uma figura que eu vou explicar isso para vocês. Olha só, esta proteína regulatória, chamada ativadora do operon da lactose, que exerce o controle positivo, é chamada de CAP. De CAP. Por que CAP? Vem do inglês, que quer dizer uma proteína ativadora do catabolismo. Catabolism Activator Protein. Então, aquilo que eu disse para vocês, não confundam, né, esse termo com o controle positivo. É uma proteína ativadora do catabolismo, tá certo? Do que? Da glicose. Então vamos lá. Este CAP, do catabolismo da lactose, proteína ativadora do catabolismo da lactose. Esta proteína
CAP, é uma proteína, é um ativador, ela só se liga aqui, neste caso agora, ao promotor do operon da lactose, na presença de uma molécula efetora. Qual seria a molécula efetora? Esta molécula efetora nós chamamos de AMP cíclico. AMP cíclico tem esta conformação e nada mais, nada menos é do que uma adenosina monofosfato cíclica. Por quê? Porque este fosfato ligado ao carbono 5', né, ele se liga a este oxigênio, que era a hidroxila do carbono 3', formando um ciclo. Tá? Então seria assim, a grosso modo, aquela base nitrogenada, aquele nucleotídeo adenina, de uma forma cíclica, com um único fosfato. Tá certo? Esta moléculazinha é o efetor alostérico, que interage com a proteína CAP, fazendo com que ela assuma uma conformação capaz de se ligar ao promotor e fazer com que, então, nós temos um estímulo na ligação do operon LAC, na transcrição do operon LAC. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver? Qual a importância disso em escolher o melhor açúcar, escolher a glicose, enfim, e não a lactose, ou dar preferência ao monossacarídeo do que ao disacarídeo? Olha que interessante, lembra que eu disse que o efetor alostérico era o resultado de uma condição ambiental, era o resultado da condição celular em resposta àquilo que estava acontecendo no ambiente. O AMP cíclico, ele é originado a partir do ATP. Né? A adenosina monofosfato cíclica é produzida a partir de adenosina trifosfatada. Tá? Bom, para que nós tenhamos a produção de AMP cíclico a partir de ATP, é necessário que os níveis de glicose sejam baixos. Os níveis de glicose estejam baixos. Se eu tenho altos níveis, altas concentrações de glicose na célula, no ambiente, o que vai acontecer? A ATP não é convertida em AMP cíclico. Olha aqui, ó, altos níveis de glicose, a ATP não é convertida em AMP cíclico. E por que em baixos níveis de glicose a ATP é convertida em AMP cíclico? Porque a enzima responsável por essa alteração, por essa transformação de ATP em AMP cíclico, ela é chamada de adenilato ciclase. Tá? Adenilato ciclase, ela é inativa quando os níveis de glicose são altos. Ela só se torna ativa quando os níveis de glicose são baixos. Então vejam que cascata, né? Como que um ambiente que é a concentração de um determinado açúcar vai regular a presença de um efetor alostérico, que por meio de um controle positivo atua sobre um ativador, que vai assumir a conformação necessária para ligar e ativar um gene. Né? Ou seja, é exatamente por essas interações, né, macromoleculares que eu venho desde níveis de glicose alto ou baixo, afetando de forma negativa ou positiva a enzima adenilato ciclase, cuja atividade é converter ATP em AMP cíclico. Então ficou claro, ó, altos níveis de glicose, enzima inativa, não há produção de AMP cíclico. Baixos níveis de glicose, enzima ativa, não tem inativação. ATP é convertida em AMP cíclico. AMP cíclico é o efetor alostérico, atua sobre o ativador CAP, proteína ativadora do catabolismo, da lactose, e então CAP nessa conformação se liga ao promotor para estimular a transcrição do operon da lactose. Por quê? Porque agora eu não tenho mais glicose. Agora a célula tem que se valer realmente de quê? Do disacarídeo lactose. Bom, então nós temos uma preferência pela glicose que se dá desta maneira. Aqui vocês podem observar, olha aqui, ó, o exemplo, uma ilustração que mostra exatamente como que um ativador atua estimulando a transcrição. Aqui no caso, olha só, ocorre
um dobramento da região promotora que expõe sítios, alvos que são de interesse da RNA polimerase. Tá? Então, este dobramento, esta interação pode auxiliar a ligação da RNA polimerase ao promotor do gene e assim do operon, né, LAC, e nós vamos ter a transcrição estimulada daqueles 3 genes. Por que eu estou falando transcrição estimulada? Nós temos que lembrar que eu tenho várias condições, né, dentro de uma célula. Eu posso ter somente glicose, eu posso ter somente lactose, ou eu posso ter o que? Uma mistura de glicose e de lactose. Então nós temos que levar em conta no operon da lactose os 2 tipos de controle. O controle negativo exercido pelo repressor, que é produzido pelo gene LAC-I, e o controle positivo exercido pela proteína ativadora do catabolismo, certo? Que é a proteína CAP em junção com o AMP cíclico. Então veja só, eu tenho que levar em conta lactose presente, o operon LAC está ativo, se lembram? Lactose ausente, operon LAC inativo. Quando eu tenho lactose e glicose agora presente, eu vou ter o operon LAC ativo, mas operando em níveis baixos de ativação. Por quê? Porque eu tenho glicose ainda para ser utilizada como fonte de carbono, certo? Então eu tenho que levar em conta as concentrações da glicose. Níveis altos de glicose, baixos níveis de AMP cíclico, que é o efetor alostérico. O operon LAC, ele está o quê? Inativo se não tiver lactose, ou ativo se tiver lactose, mas em baixos níveis. Tá? Agora, quando a concentração de glicose baixa, eu tenho que um aumento no nível de AMP cíclico, lembra que são inversamente proporcionais, e aí eu vou ter um operon LAC ativo em altos níveis quando eu tenho lactose. Tá? Olhando isso tudo aqui, a gente pode ver, né, para finalizar essa parte, tanto o controle positivo e negativo do operon da lactose atuando. Tá? Somente glicose presente. Bom, se só tem glicose presente, eu não tenho lactose, para que eu vou ligar o operon da lactose? Certo? Eu não tenho. Então, um RNA mensageiro dos genes LAC-Z, Y e A. Por que isso não acontece? Primeira coisa, não tem lactose, não tem alolactose e, portanto, o repressor está ligado ao operador. Se não tem lactose, controle negativo, repressor ligado, não tem transcrição. Se tem glicose, nível de AMP cíclico é baixo. Sem AMP cíclico, CAP não se liga ao promotor. Então também não tem estímulo, não tem controle positivo. Só o controle negativo exerce. Bom, apareceu agora a lactose. Então eu tenho glicose presente e lactose. Vamos ver o que vai acontecer. O que acontece com o controle negativo? Se eu tenho a lactose, o repressor deixa de se ligar ao operador. Lembra? Lactose, efetor alostérico, que impede que o repressor se ligue. Então eu tirei o controle negativo. Eu já não tenho esta barreira para a expressão desses genes. Contudo, como a glicose está presente, os níveis de AMP cíclico são baixos. Então a proteína CAP não consegue se ligar. Ela não tem o efetor alostérico para se ligar ao promotor. De maneira que eu tirei o controle negativo, mas não introduzi o controle positivo. O que acontece então? Os níveis de expressão são baixos. Eu tenho muito pouco a produção do RNA mensageiro para esses genes. Chegamos finalmente numa situação onde se esgotou a glicose. Aí só tem lactose para a célula. Aí para ela sobreviver, ela tem que lançar a mão só da lactose. Controle negativo, como já vimos anteriormente, foi retirado. E agora nós aplicamos o controle positivo, ou seja, sem glicose, os níveis de AMP cíclico são altos. O AMP cíclico interage como efetor alostérico com a proteína CAP, que é o ativador que se liga aqui ao promotor, e aí estimula ainda mais a transcrição, de maneira que eu tenho agora uma expressão abundante, eu tenho um nível elevado de transcritos, né, de RNA mensageiro referente aos genes Z, Y, A, e aí a gente vai ter então enzimas para degradar
a lactose, que é a única fonte de carbono, o único recurso nutricional para a bactéria sobreviver. Tá? Aqui, ó, vocês têm nesse quadrinho um resumo de tudo aquilo que eu já mostrei também, né? Glicose e lactose quando está presente ou ausente, o que acontece com os níveis de AMP cíclico, o que acontece com o promotor repressor LAC, né? O que acontece com a RNA polimerase, se ela liga, não liga, de que maneira ela atua no operon, e enfim, o que acontece com a transcrição desses genes e se a lactose efetivamente vai ser usada ou não pela célula. Então veja, isso é um modelo. O operon é um modelo de regulação da expressão gênica em procariotos. Tá? É um modelo porque ele é muito bem conhecido, ele é muito bem estudado. Agora, esse mecanismo de controle positivo, controle negativo, interruptor genético, organização de genes estruturais sobre um único interruptor genético, um único elemento regulatório, que é o promotor e o operador do operon, isso acontece com classes de genes que atuam numa mesma via metabólica. Ou também quando a gente fala de ilhas de patogenicidade, ou seja, são aqueles genes necessários para reconhecimento e invasão de uma célula hospedeira, ou ilhas de simbiose, são aqueles genes responsáveis pelo reconhecimento e pela invasão de uma célula hospedeira, seja um animal ou uma planta. Então, esse modelo de interruptor genético, ele é comum. O que vai mudar? Vai mudar o efetor alostérico, né, que vai reconhecer o ativador ou repressor específico para aquela classe de genes importantes para uma determinada via. Tá certo? Então, encerramos aqui essa segunda parte da nossa aula de regulação da expressão gênica.